Bom dia, turminha, como estão? Já organizaram o material para a aula de hoje? Se ainda não organizaram, corre rapidinho e organiza. Hoje é sexta-feira, a nossa última aula da semana, dia 11/12. Pega seu livro de história para a gente começar. Nós vamos iniciar a página 92 e 93, tá certo? Coloca seu livro de história. Um lugar chamado Ouro Preto. Ouro Preto, em Minas Gerais, destaca-se entre as cidades históricas brasileiras. Além de ser patrimônio cultural e nacional, ela foi a primeira cidade brasileira a receber da Unesco o título de Patrimônio Mundial, no ano de 1981. O primeiro nome de Ouro Preto foi Vila Rica, e isso nos conta muito sobre o começo de sua história. Esse nome foi dado à cidade porque o povoamento que deu origem a ela atraiu muita gente que buscava riquezas na região, como o ouro e pedras preciosas. Algum tempo depois, por causa de sua importância, Vila Rica se tornou a capital de Minas Gerais. E nessa época ela chegou a ser a maior cidade do país. As igrejas construídas em Ouro Preto são muito importantes por seu valor histórico e artístico, atraindo visitantes do Brasil e do restante do mundo. Uma igreja de destaque na região é a Igreja São Francisco de Assis, que foi construída pelo escultor Aleijadinho e recebeu pinturas de Mestre Ataíde. Hoje, ela é considerada uma das maiores obras da arte brasileira. Além dela, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar se destaca, pois conta a importância do ouro na sociedade brasileira, durante o período em que o país foi administrado por Portugal. Isso acontece porque, para construir essa igreja, foram usados muitos quilos de ouro. Observa a imagem. A Igreja de São Francisco de Assis é uma das mais visitadas em Ouro Preto. No teto dela é possível observar as pinturas representando anjos feitos na época em que a igreja foi construída. Então, observem. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto é símbolo do período em que era grande a importância do ouro na sociedade brasileira. Em seu interior é possível observar a exuberância dos elementos construídos em ouro. Então, aqui existe muita coisa de ouro. E não é só isso. Ouro Preto tem muito mais história para contar. Foi nessa cidade que ocorreu um acontecimento muito importante na história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Essa foi a primeira vez que um grupo de brasileiros tentou acabar com o domínio português no Brasil. O líder desse movimento ficou conhecido como Tiradentes. E esse acontecimento é tão marcante na história que faz parte dos feriados nacionais brasileiros, no dia 21 de abril. Atualmente, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, uma cidade planejada para ser a nova capital mineira. A importância de Ouro Preto para a história do Brasil, no entanto, continua a mesma, pois através dela podemos conhecer muito mais sobre a nossa história. Então, observa, A cidade de Ouro Preto é marcada principalmente por suas casas e igrejas produzidas na época em que o Brasil era administrado por Portugal. Assim, a arquitetura da cidade tem fortes traços da influência portuguesa. Então, olha só, turminha, agora coloca seu livro na página 94. Pelas ruas de Paraty. Paraty é uma cidade histórica brasileira, localizada no Rio de Janeiro, que conta com muitas riquezas culturais e naturais. Essa cidade cresceu ao redor de uma igreja, como era costume na época. No começo da história de Paraty, os indígenas que habitavam a região passaram a conviver com portugueses. Essa cidade também foi muito importante para a história do Brasil, pois serviu como porto onde embarcavam pedras preciosas extraídas de Minas Gerais, que eram levadas até Portugal.
Além disso, possuiu mais de 100 engenhos de açúcar e importantes plantações de café. Atualmente, somente pedestre pode andar em algumas ruas do centro de Paraty. Isso acontece porque no passado a cidade ganhou um calçamento de pedras que permanece até hoje. Contam que esse calçamento foi feito para que as mulas que transportavam as mercadorias valiosas não atolassem nos dias de chuva e para que a poeira não subisse em dias de sol. Então, olha só, turminha, observa, ó, casarões antigos e calçamentos de pedra em Paraty, no Rio de Janeiro, tá certo? Vista da cidade histórica de Paraty, que tem muitos elementos naturais e culturais na sua paisagem, ó. Como Paraty é lindo. Os centros históricos de muitas cidades brasileiras também podem revelar um pouco da história do lugar. Observe o mapa dos bens tombados no Centro Histórico de Fortaleza, no Ceará. Em seguida, responda às perguntas. Então, observa, turminha, ó. Aqui estão todos os centros que são tombados, tá certo? E cada um está sendo identificado por uma cor, ok? Olha só, turminha. Olha aí na legenda, ó. Bens protegidos pela União, IPAM, ó, amarelo. Bens protegidos pelo Estado, Secult Ceará, ó, verde. Bens protegidos pelo município, Secult For, tá certo? Então, ó, você vai observar aqui para responder as questões. Letra A. Quais bens são protegidos pelo IPAM? Então, você vai olhar lá na cozinha, né, da bolinha, e vai escrever aqui. B. Escreva o nome de 3 bens tombados pelo governo do estado do Ceará e pela prefeitura de Fortaleza, tá certo? Então, olha só, turminha, dá uma pausa no vídeo e responde. E aí, turminha, conseguiram responder? Então, vamos lá. Então, ó, os bens protegidos pelo IPAM, o Teatro José de Alencar, o Passeio Público, o Museu do Ceará, o Solar Carvalho Mota, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e a Casa José de Alencar. Pelo governo do estado do Ceará e pela prefeitura, era uma respostinha pessoal, porque tinha várias opções, tá certo? Qual a importância do tombamento dos bens apresentados no mapa para a história de Fortaleza? A importância do tombamento desses bens, a preservação da história de Fortaleza, tendo em vista que eles podem revelar características de importantes momentos da história da cidade. Olha só, turminha, observe essa imagem e vamos responder. Observe a fotografia da Rua Carlos Thomas, na cidade histórica de Ouro Preto. Observaram bem, ó, tudo, tá certo? Então, vamos lá. Que marcas do passado e do presente você pode notar na paisagem urbana retratada na imagem? Então, olha só. O que você vê aqui que faz parte do passado e o que você vê aqui que faz parte do presente, de agora? Observaram? Então, vamos responder. Marcas do passado, né? A arquitetura das casas, o calçamento de pedra na rua, a ladeira estreita. Marcas do presente, a placa de trânsito e o automóvel estacionado lá no alto da ladeira, tá certo? Vamos para a segunda questão. Leia a notícia a seguir, publicada em 2013 pelo portal de notícias Minas Livre. Em seguida, responda às perguntas. Prefeitura de Ouro Preto é impedida de asfaltar centro histórico da cidade. O asfalto de algumas ruas do Centro Histórico de Ouro Preto, na região central de Minas, terá que ser suspenso. O Tribunal de Justiça TJ determinou que a Prefeitura pare com as obras, uma vez que elas podem descaracterizar o patrimônio histórico e cultural da cidade. Observem, turminha, qual é o assunto da notícia? Tá certo? Você observa aí na notícia, eles estão falando sobre uma coisa muito importante.
B. De acordo com o que você estudou, porque a cidade de Ouro Preto não pode ser asfaltada, tá certo? Então vamos lá, pause o vídeo e responda. Vamos fazer a correção? Então vamos lá. A suspensão do asfalto de algumas ruas do Centro Histórico de Ouro Preto, né? Esse foi o assunto da notícia que nós acabamos de ler. A cidade de Ouro Preto não pode ser asfaltada, por quê? Por ser uma cidade considerada patrimônio nacional e mundial. Essa cidade é tombada. Isso significa que o governo local e os moradores precisam preservar suas antigas características urbanas. Leia o texto abaixo e em seguida responda as perguntas. Na língua tupi, a palavra Paraty significa viveiro de peixes. E era o nome que os indígenas guaianazes davam ao local onde se situa a cidade. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, mantiveram um antigo nome indígena, que originalmente era escrito com 2 i's, Paraty. De acordo com o texto, qual a origem do nome da cidade de Paraty? O nome tem origem tupi e significa viveiro de peixes. Por que o nome da cidade de Paraty está ligado à sua história? O nome está ligado à história da cidade porque é reflexo do modo como os primeiros habitantes da região, os indígenas guaianazes, chamavam o lugar, dando o nome à cidade até hoje. Porque a cidade de Paraty é considerada um patrimônio nacional e mundial. A importância da cidade é características históricas, como o contato entre portugueses e indígenas existentes na região, o destaque de Paraty como um local de onde embarcavam pedras preciosas extraídas de Minas Gerais, a caminho de Portugal e etc. Agora, turminha, coloca seu livro no Para Relembrar. As cidades históricas são aquelas que apresentam um conjunto de construções antigas, com valor histórico, cultural e artístico, muito importante para o país. Elas preservam a memória de acontecimentos da nossa história e ajudam a construir a identidade do nosso povo. Nas cidades históricas é grande o número de construções e monumentos produzidos em outras épocas. Por isso, essas cidades também se tornam pontos turísticos e recebem todos os anos visitantes de vários lugares do Brasil e do resto do mundo. Algumas cidades históricas apresentam arquiteturas e monumentos tão importantes que ganharam o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse é o caso de Ouro Preto, em Minas Gerais, e de Paraty, no Rio de Janeiro. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!